5 dicas se sua linha de sua máquina de costura está arrebentando. Olá, eu me chamo Rodrigo Godoy, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre um problema que acontece bastante aí com as costureiras, os costureiros, ou você que quer se tornar um mecânico e está tendo essa dificuldade de conseguir arrumar uma máquina de costura do seu cliente. Sobre como que você pode fazer para poder descobrir e eliminar o problema da máquina de costura estar arrebentando a linha. Então eu vou dar 5 dicas para vocês aonde que pode ser o problema e assim vocês vão verificar esses problemas, provavelmente vocês vão conseguir achar e assim resolver o seu problema. Ok, pessoal? Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força aí pra nós. Vocês não imaginam como ajuda nós aqui do Universo da Costura quando você se inscreve no canal, quando vocês curtem aí ou começa a seguir nós no Instagram ou no Facebook. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira dica que pode estar acontecendo de sempre estar arrebentando a linha de sua máquina de costura, primeiro de tudo que você precisa verificar é isso aqui, ó. Isso mesmo, você precisa verificar a sua linha na máquina de costura. Por que, Rodrigo, está falando que eu preciso verificar a linha? Porque, pessoal, pode acontecer de a linha pode ser de má qualidade ou a linha ficou muito tempo parado. Sabe, é muita mania, às vezes, das costureiras, dos costureiros, de ter muitas linhas e deixa ali guardado. E aquelas linhas ficam ali muito tempo. E depois, de repente, aparece uma costura para ela fazer que ela pode utilizar aquela linha. Mas aquela linha ficou tanto tempo ali parado, pegando pó, às vezes uma em cima da outra, que eu já mostrei que não é legal isso acontecer, porque acaba danificando assim a linha. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês, eu já mostrei num outro vídeo, mas o que acontece e pode estragar assim, acaba arrebentando a linha. Ó, eu tô com uma outra linha aqui, ó, tem muitos que tem maneira de guardar ela assim. Se fazer assim, você acaba estragando aqui, ó, a linha, começa a amassar ela e pode dar mais tensão na linha e pode ocasionar de arrebentar ela. Então, primeiro de tudo, verifique isso aqui, ó, verifique a linha de sua máquina de costura. Se ela não está podre, se ela não está já arrebentando. Por quê? Porque, pessoal, você consegue fazer isso facilmente, você consegue pegar aqui e ver se ela está frágil ou não. Então verifique isso. Então antes de você passar para os próximos passos, você pega uma linha nova, vai lá, compra uma linha nova, ou se você tem uma linha nova aí na sua casa, passa ela na sua máquina de costura. Não importa, pessoal, se é uma máquina de costura doméstica, industrial, uma overlock, interlock, uma galoneira, uma máquina, não importa qual seja. Você vai pegar a linha, uma linha nova e vai colocar nela e vai fazer o teste, beleza? Primeiro de tudo, faça esse teste. Fez esse teste? Não resolveu? Não é a linha? Então vamos para a nossa segunda dica. Muito bem, pessoal, a segunda dica que eu vou mostrar para vocês que pode estar acontecendo na sua máquina de costura. Nós estamos com uma máquina de costura Brother aqui e pode ser o tensionador de sua máquina de costura que pode estar arrebentando a linha. Então vou mostrar para vocês. O tensionador, o que ele faz? Ele aperta mais a linha. Pensa assim, ó, estamos com uma linha aqui e ele vai passar no tensionador. Nessa máquina fica aqui, certo? No momento que eu passo no tensionador, o que acontece? Ela dá pressão na linha. É como se ela pegasse a linha aqui, ó, e ela apertasse a linha. Como ela se apertasse a linha. 2 pratinhos, aperta a linha. Cada máquina vai ser diferente, no entanto, todas as máquinas de costura têm. Então, se você, por acaso, dependendo da sua costura, dependendo do tecido que você vai costurar, você apertar demais, por exemplo, aqui, ó, apertar até um 9, por exemplo, nessa máquina, pode acontecer de no processo de você começar a costurar, ela arrebentar. Só para vocês terem ideia, eu vou pegar aqui, eu vou puxar ela como se fosse... Olha a pressão que ela está dando. Eu preciso fazer muita força para conseguir abaixar a linha. Então agora imagine você costurando frequentemente com a resistência do tecido, com a resistência da agulha e assim por diante. Então o que pode acontecer? Estourar a linha.
Então a segunda coisa que você precisa verificar é se o seu tensionador não está demais. A própria máquina, ela costuma, como podemos dizer, dar uma orientação para você o que é o mais adequado. Se você parar nessa máquina de costura Brother, mostra aqui, ó, de 5 a 3 é o adequado. De 2 a 1 já vai ficar muito, de 0 vai ficar frouxo. E de 1 a 3 a 2 vai ficar frouxo, e de 3 a 5 já é o ideal. Mas o restante vai ficar muito apertado. Então verifique se na sua máquina, se está arrebentando ali, se não está muito apertado. Tem máquina de costura, às vezes, que a mola está com um problema. A mola aqui do tensionador. Então se ela dá o máximo possível de pressão, 9, não vai fazer tanta diferença. Por que não, Rodrigo? Porque a mola já perdeu a resistência dela. Você pode apertar o suficiente que a mola não vai fazer muito o serviço dela. E por isso que às vezes você precisa apertar muito aqui o tensionador. Beleza? Então essa é a segunda dica que você precisa verificar se sua linha está arrebentando. Então vamos lá, bora para a nossa terceira dica. O terceiro motivo, pessoal, que pode estar acontecendo da linha estar arrebentando em sua máquina de costura pode ser esta pecinha aqui, ó, a caixa de bobina. Isso mesmo. Quando isso acontece, pessoal, provavelmente é porque a sua caixa de bobina está muito apertada. Porque toda caixa de bobina, ela tem um ajuste. E esse ajuste você precisa constantemente fazer isso conforme o tecido que você for costurar. Então o que pode estar acontecendo? Talvez a sua caixa de bobina, exatamente aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas já tem um vídeo que fala sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima, no card aqui em cima, para vocês clicarem e ver. E você pode regular ela aqui, ó, num parafusinho. Então se você deixar muito apertado, vai arrebentar a linha. E vai continuar fazendo isso. Então o que você precisa fazer se sua máquina está fazendo isso? Você vai precisar soltar mais isso aqui. O interessante é que essa regulagem, pessoal, é uma regulagem bem fina, por assim dizer. Você não precisa apertar muito, não precisa soltar muito. Ela exatamente, você vai girar meia volta só de uma chave e vai lá e vai testar. E vai fazer um pouquinho mais e vai e testa. Então se sua linha está arrebentando, e está arrebentando esta linha da caixa de bobina, você precisa verificar se a pressão não está demais. Porque no momento que estiver muito apertado, a linha vai sofrer muita resistência aqui dentro. E ela vai sempre quebrar. Imagine ela com alta velocidade, se você estiver costurando, por exemplo, numa máquina de costura industrial, que tem essas caixas de bobina. Imagine na velocidade muito rápido e ela apertada. Ela vai arrebentar. E essa regulagem serve também para as caixas de bobina, aquela pretinha, sabe? Aquela pretinha que talvez você tenha na sua máquina doméstica, ela também tem esse mesmo ajuste. Eu já mostrei como fazer isso, está aqui no canal. Então, pessoal, o que vocês precisam verificar? Verifique se não está muito apertado. Então você vai, solta um pouquinho, faça um teste e assim você vai saber se está quebrando ou não. Então isso é muito importante vocês fazerem na caixa de bobina. Então vá lá, testa primeiro para verificar se este não é o problema de sua máquina de costura. Então qual que é a quarta dica que pode estar acontecendo com a sua máquina de costura e está quebrando a linha? Antes de eu falar a quarta dica, pessoal, se vocês querem aprender mais sobre manutenção de máquina de costura ou dar os primeiros passos, aqui embaixo na descrição do vídeo temos um curso gratuito que ele vai te mostrar os primeiros passos, o que você precisa para aprender a dar manutenção na máquina de costura. Caso você quer se tornar um mecânico, também este curso gratuito vai te ajudar muito. Mas caso você queira aprender de vez por toda como dar manutenção em máquina de costura doméstica, máquina de costura industrial, overlock, interlock, galoneira, motores e vamos colocar ainda mais, se vocês querem já aprender de vez, temos aqui embaixo o curso completo do universo da costura que vai te ajudar a se tornar uma pessoa profissional na área da manutenção. Então se você quer se tornar um mecânico, faça aquele curso que você vai se tornar um mecânico. Mas se você quer apenas arrumar sua máquina, também você vai aprender bastante. Então pessoal, clica lá, dá uma olhada que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas muito bem, qual que é a quarta dica que pode estar acontecendo? Está arrebentando a sua máquina de costura. A quarta dica, pessoal,
pode ser alguns fiapos, algumas rebarbas que vai ficando durante o uso da máquina de costura. Então, o que você vai precisar fazer, pessoal? Às vezes acontece de a máquina começar a acumular alguns fiapos. Rodrigo, o que é um fiapo? Para você entender, pessoal, o que é essas rebarbas que eu estou dizendo, é quando você passa a mão, pode ser na própria carcaça plástica da máquina, e ela é algo pontudo que pode assim quebrar e arrebentar a linha. Então você vai ter que verificar em todos os lugares que a linha passa para ver se não tem essas rebarbas. Se tiver essas rebarbas, você vai ter que retirar. Às vezes dá para retirar com uma lixinha. Mas isso acontece principalmente, pessoal, essas rebarbas, nas máquinas de costura overlock ou interlock. Devido que ela tem muitos passas-fios, ou seja, onde vai passar a linha, tem vários buraquinhos. Naqueles buraquinhos pode acontecer de estar cortando a sua linha e você nem sequer está sabendo. Então você pode fazer um teste assim, você vai pegar a linha e vai passar exatamente no furinho do passa-fio e vai fazer assim com a linha, ó, nele, e vai rodar e verificar se vai cortar a sua linha. Se cortar a sua linha, você precisa dar um jeito, trocar, talvez dar uma lixada para não acontecer isso. Porque se acontece isso, provavelmente é o seu problema. Então, faça isso, pessoal. Verifica no todo lugar que a linha passa se está com este problema. É incrível, pessoal. Eu já tive que fazer muito disso para poder evitar que a linha quebrasse nas máquinas de costura. Não importa, pessoal. Pode ser qualquer tipo de máquina. Vocês precisam verificar isso. Beleza? Então, qual que é a quinta dica que pode estar acontecendo em sua máquina de costura? Pessoal, a quinta dica se baseia-se na lançadeira ou nos looper, dependendo de que máquina de costura está acontecendo. Se for máquina de costura doméstica ou uma industrial reta, pode ser a lançadeira, já está na hora de efetuar a troca dela. Poxa, Rodrigo, mas como que assim acontece de eu precisar trocar a lançadeira? Pessoal, tente imaginar. Recentemente eu fiz uma manutenção numa máquina de costura, uma doméstica, e ela estava costurando. Eu simplesmente estava fazendo uma geral nela. A pessoa pediu para lubrificar ela, verificar como ela estava. Ela estava costurando, e realmente ela estava costurando. Eu estava testando ela. Mas, no momento que eu desmontei ela, eu fui ver se a lançadeira estava batendo na agulha. Porque mesmo costurando, isso pode acontecer. E a lançadeira estava batendo na agulha, mesmo costurando. Então pensa, tente imaginar, a lançadeira sempre batendo na agulha, sempre batendo na agulha. Aí chega uma hora que a agulha pode quebrar, ou não, ela simplesmente fica torta. E você vai, troca a agulha e coloca outra. Mas nesse processo acontece de estragar a ponta da lançadeira. Então quando estraga a ponta da lançadeira, ela começa a ficar cortante demais. Então aí ela vai começar sempre a arrebentar a linha, sempre cortar a linha. E pode ser este problema que está acontecendo com você. Mas também pode ser na questão do looper a mesma coisa. Se o looper ele começar a bater a ponta dele constantemente na agulha ou em um outro lugar que ele pode esbarrar, ele pode danificar a ponta. Então no momento que ele danifica a ponta, ele vai começar a arrebentar a linha no momento que ele passa. Então o que vocês vão fazer? Verifique se não é este o problema. Passa a linha lá e vê se a linha não está arrebentando. Porque provavelmente, se você viu todas as outras dicas, o problema é a sua lançadeira. Além de trocar ela, pessoal, vocês vão precisar efetuar a regulagem novamente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí muito dessas 5 dicas que pode estar acontecendo em sua máquina de costura se ela está arrebentando. Por favor, pessoal, se vocês realmente gostou ou se vocês querem mais vídeos, coloque aqui na descrição do vídeo para poder fazer conteúdo para vocês. E não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força aí para nós. Vocês não imaginam como ajuda nós do universo da costura. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até os nossos próximos vídeos.